Irmãos amados, vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 1. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Fala para mim. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 18. Nós vamos ler a partir do verso 5, parte B, até o verso 18. Está escrito assim: aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Os horizontes mais sombrios da história da igreja começaram quando Nero começa a reinar no Império Romano no ano 54 da era cristã. Este homem era devasso e violento. Ele matou a sua própria mãe. Já haviam passado pelo poder a essas alturas César Augusto, Tibério César, Calígula e Cláudio. Homens maus também, mas Nero superou a todos eles. 10 anos depois que Nero estava no poder, acontece uma tragédia no Império. A cidade de Roma, a capital, a mais rica, a mais populosa, a mais poderosa cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Nero colocou o ônus desse crime sobre os cristãos, e começa um verdadeiro massacre. Os cristãos foram crucificados e queimados vivos. 2 anos depois, ano 66, explode a guerra judaica, porque uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram, e começa aquela sangrenta guerra judaica. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano. Ele comete suicídio. 2 anos depois, ano 70,
A rebelião em Israel estava incontrolável. O general que coordenava as tropas romanas era o general Tito Flávio. E ele cercou Jerusalém. E ele invadiu Jerusalém. E ele destruiu Jerusalém. E ele incendiou o templo de Jerusalém. E ele dispersou os judeus na maior de todas as diásporas, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano, pai de Tito Flávio, inaugura o Coliseu Romano, no Anfiteatro da Morte. E numa festa de inauguração, 10.000 crentes foram mortos, com requinte de crueldade, um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, tão mau, tão perverso, que lhe batizaram de segundo Nero, ou Nero redivivo. É o primeiro imperador romano a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. A igreja massacrada, torturada e perseguida vivia os seus momentos mais amargos. Certamente, a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Porém, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, quando os homens, os chamados poderosos deste mundo, pensam que eles estão no controle e que ele tem as rédeas da história em suas mãos, eles se equivocam, porque é o trono do céu que manda nos tronos da terra. É aquele que está sentado no trono que tem as rédeas da história em suas mãos. Quando João está nessa ilha, ele está por um mandato, por uma ordem imperativa de Domiciano, mas ele faz uma outra leitura. Diz: eu estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Era um dia de domingo, quando ele está na ilha e escuta uma voz, como voz de trombeta, falando com ele: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é esse que João contempla na ilha de Patmos? Hoje eu quero tratar com vocês sobre 3 verdades. Primeiro, a glória incomparável da pessoa de Jesus. Segundo, a glória incomparável da obra de Jesus. Terceiro, quais são as implicações dessas 2 verdades anteriores? Então, com a Bíblia aberta comigo, nós vamos ver quem é esse Cristo que João contemplou na ilha de Patmos. Com a sua Bíblia aberta comigo, observe por favor o verso 13. Está escrito que ele vê a Jesus, o Rei da Glória, no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. E então destaco aqui que a primeira coisa que João percebe é que Jesus é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia,
ao mesmo tempo no templo da Igreja Lagoinha de Osasco. Ele está aqui nesta noite. Ele está presente aqui nesta noite. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui que este encontro não é meramente um encontro religioso, mas é um momento extraordinário, onde os céus descem à terra e a terra toca os céus. Segundo lugar, observe comigo o verso de número 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Esta figura de linguagem retrata que Jesus não é apenas onipresente, Ele é também eterno. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele não precisou criar para ser Deus, já o era antes de criar os céus e a terra. Ele não deriva a sua glória da criação, Ele já era plenamente glorioso antes de ter criado. Ele não precisou criar porque precisava de relacionamento e sentir-se amado, não. Ele já tinha plena comunhão na relação intratrinitariana antes que os céus e a terra fossem criados. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Nós estamos na presença daquele que está fora do tempo, além do tempo e controla o tempo. Nós estamos diante do Rei da Glória, que é eterno. Mas notem comigo ainda o verso 14. Os olhos como chama de fogo. E esta figura de linguagem retrata para nós que Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele sonda a todos. Nada pode ficar oculto diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. É por isso que, na medida que Ele caminha entre as 7 igrejas, Ele vai dizendo para todas elas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece as angústias da sua alma, Ele conhece os dramas da sua vida, Ele conhece você por dentro e por fora, Ele conhece o revelado, Ele conhece o oculto, Ele conhece o possível, Ele conhece o impossível, Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Mas notem comigo, por favor, o versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha. Essa figura retrata que Jesus é onipotente. Ninguém pode detê-lo. Ninguém pode fragilizá-lo. Ninguém pode ameaçá-lo. Ninguém pode derrotá-lo. Seus pés são como bronze polido. Ninguém jamais pode apiá-lo do seu trono. É curioso que de vez em quando surge algum crítico ou alguma ideologia que tenta negar a existência dele, ou tenta envergonhá-lo, humilhá-lo, vilipendiá-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu o livro Deus, um Delírio. Foi um ruído no meio acadêmico. Agora vai desbancar o cristianismo. Agora vai desacreditar a pessoa de Jesus. Agora vai tornar a Bíblia um livro obsoleto, arcaico. E eu pergunto:
Onde está Richard Dawkins? Qual a relevância da sua obra hoje? Está escondido numa prateleira, daqui a pouco coberta pela poeira do tempo. E a Bíblia está sendo mais e mais traduzida, mais e mais publicada, mais e mais divulgada. Jesus continua no trono, Ele reina, Ele vai voltar e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai jogar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Vocês que acompanharam o carnaval brasileiro no ano de 2025, muitas escolas de samba fizeram apologia ao diabo, talvez tentando escarnecer de Jesus. Algumas no passado já fizeram troça da pessoa de Jesus, e o diabo pegando Jesus pelos cabelos e arrastando pela rua, como se isso enfraquecesse Jesus. Só posso me lembrar do Salmo 2, quando Jesus lá de cima olha para essas cenas e ri, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele quem dá vida, Ele quem tira vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono, é quem tira do trono. Ninguém pode abalá-lo, ninguém pode humilhá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode torná-lo irrelevante. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Ele tem o controle do universo em suas mãos. Mas notem, por gentileza, o verso de número 15 ainda. A voz é como voz de muitas águas. Significa que Ele é irresistível. A sua palavra é poderosa. A Bíblia chega a dizer que do nada, sem matéria pré-existente, pelo poder da sua palavra, Ele criou o universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A sua voz, na linguagem bíblica, faz tremer o deserto, despedaça os cedros do Líbano. A sua voz é poderosa e irresistível. Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem, o mar se aquieta. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, a enfermidade tem que ir embora. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. E esta voz está ecoando aqui nesta noite. É a voz poderosa do Cordeiro de Deus. A sua voz é como voz de muitas águas. Mas ainda, confira comigo o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Ele é vencedor, invicto. Preste bem atenção, irmãos, que às vezes se pinta o quadro do Armagedon, da batalha final, que é muito mais um emblema do que uma geografia em Israel. E às vezes se imagina o Armagedon como uma batalha, uma conflagração mundial das nações fortemente armadas, com tanques de guerra, com armas e bombas atômicas, com um poder bélico e militar incomparável. Pois a Bíblia diz que nessa batalha final, apenas uma arma será acionada. É a espada que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo, não com armas convencionais, mas com o sopro da sua boca, com o poder da sua manifestação. Não adianta exército, não adianta armas, não adianta todo o aparato militar humano. Jesus é o vencedor invicto em todas as batalhas. Em todas as batalhas. Mas notem ainda comigo,
Versículo 16, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. É interessante que o Cristo que João vê em Patmos não é o Cristo que ele viu sangrando, suando, chorando, com o rosto em terra do Getsemane. O Cristo que João vê em Patmos não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê em Patmos não é o Cristo vilipendiado e surrado do pretório romano. O Cristo que João vê em Patmos não é o Cristo que caminha exangue debaixo do lenho maldito pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê em Patmos não é o Cristo pregado naquele lenho suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê em Patmos é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a neve, seus pés são como bronze polido, sua voz é como de muitas águas, seus olhos são como chama de fogo, o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é glorioso. Mas finalmente, notem comigo o versículo 17. João disse que quando vê o Cristo da glória, isso é tão impactante, que ele mesmo sendo o discípulo mais próximo de Jesus, que reclinava-se no peito de Jesus, como aconteceu na ceia, ele ao ver isso caiu como morto aos seus pés. Ninguém consegue ver a glória de Deus, irmãos, sem ficar impactado. Às vezes eu escuto, pastor Lúcio, alguns relatos até engraçados. O camarada dizendo que viu a glória de Deus, estava fazendo barba com a navalha no pescoço, viu a glória de Deus, e continuou fazendo barba normalmente. Aí perguntei, e aí, como é que foi? Foi legal. Não, o Cristo da glória, quando você o contempla, você treme nas bases. Não dá para ficar de pé. Nem João suportou o fulgor da glória de Jesus. Caiu como morto aos seus pés. Mas o Senhor pôs a mão direita sobre ele e disse: não fica com medo não, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive lá no começo, eu estarei lá no final. Tenha medo não, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não viemos aqui hoje adorar um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Nós viemos adorar o Cristo que tem as chaves. Quem tem a chave tem o comando, tem o controle, tem o poder, tem a autoridade. Ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Anjos, homens e demônios estão debaixo da sua autoridade. É o Cristo Todo-Poderoso, é o Cristo vencedor. Este é o Jesus a quem amamos. Este é o Jesus que nos alcançou com a sua graça. Bom, vamos ao segundo ponto da mensagem. Olhamos até agora então as glórias do nosso glorioso redentor, as glórias da sua pessoa. Agora, em segundo lugar, nós vamos ver a glória incomparável da sua obra, da sua obra. Então olhe comigo o verso 5. Está escrito assim: há aquele que nos ama. Pare aqui. A primeira coisa que eu preciso destacar para você é isso: Jesus ama você. E eu penso, pastor Joel, que não tem nada mais relevante e importante para curar complexo de inferioridade, autoestima achatada, do que entender essa verdade: Jesus ama você. Os nossos irmãos puritanos da Inglaterra, lá no século 17, diziam assim: achas pouco os seres amados por Deus? Como é que Ele amou você? Ele amou você com amor eterno. Sabe o que significa isso? Não foi por nenhuma virtude que veio em você, porque você nem existia ainda.
O sol não brilhava ainda. Os anjos não ruflavam as suas asas para atender ao seu mandado ainda, porque o céu e a terra não tinham sido criados. Eu já amava você. E Ele atraiu você para Ele com cordas de amor. A Bíblia diz que Ele ama você com amor perseverante, tendo amado os seus que estavam no mundo, diz João 13:1, amou-os até o fim. Ele não deixa de amar você por causa das suas fraquezas. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno e perseverante. Você se sente amado por Ele? Você já sentiu esta chuvarada do amor de Deus no seu coração? O amor dele por você é abundante, porque esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Esse amor é imerecido. Paulo diz que Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Perdoe-me de decepcionar alguns aqui. Ele ama você não por causa de você, mas apesar de você. Ele ama você não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Ele não passou a amar você porque um dia você o amou primeiro, não. Ele amou você primeiro. O seu amor por Ele é refluxo do fluxo do amor dele por você. É um amor imerecido. Mas mais do que isso, o amor dele por você é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu espero que nenhum de nós nesta noite chegue a ponto de dizer: Deus não me ama. Ele não precisou escrever com letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. É a maior prova do amor de Deus por você, é que Ele deu o seu Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Segundo lugar, confira o verso 5 novamente. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. Irmãos amados, é tão importante entender isso. Nós tivemos uma semana toda de celebração, não é verdade? A morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Jesus não morreu naquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Jesus não morreu naquela cruz porque o sinédrio tramou contra ele. Jesus não morreu naquela cruz porque Judas, por ganância, o vendeu por dinheiro. Jesus não morreu naquela cruz porque Pedro, por fraqueza e covardia, o negou. Jesus não morreu naquela cruz porque Pilatos, por conveniência, o entregou. Jesus não morreu naquela cruz porque os soldados, com tanta crueldade, o pregaram naquele lenho. Ele morreu naquela cruz por amor a você. A carta aos Hebreus chega a dizer que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer por você e dar a você a vida eterna. Agora notem, Ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. É isso que está escrito. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Significa que eu e você não conseguimos libertar-nos a nós mesmos. Não existe autorredenção.
Nenhuma religião pode libertar você dos seus pecados. Nenhum rito sagrado pode libertar você dos seus pecados. Nenhuma denominação religiosa pode libertar você dos seus pecados. Nenhum divã de psicanalista pode libertar você dos seus pecados. Nenhuma técnica psicológica pode libertar você dos seus pecados. Somente o sangue de Jesus pode nos libertar dos nossos pecados. Se é libertação, implica que o pecado escraviza. E a Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E o pecado é um embuste, é uma mentira, é uma farsa. Ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir. Ele vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. Ele vai custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Ele vai prometer para você liberdade e vai escravizar você. Ele vai prometer prazer para você e vai dar culpa para você. Ele vai prometer vida para você e vai matar você. O salário do pecado é a morte. Mas louvado seja Deus, o sangue de Jesus nos liberta dos nossos pecados. Hoje há perdão para você, hoje há salvação para você, hoje há redenção para você. Hoje você pode sair daqui livre, perdoado, como filho de Deus, como membro da família de Deus. Terceiro lugar, confira o verso 6 comigo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Lá no Velho Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote. Nenhum sacerdote podia ser rei. Quando o rei Uzias, do topo da sua arrogância, quis ocupar uma função de sacerdote, ficou leproso. Mas Jesus veio, e Ele é sacerdote. E Ele é rei, e Ele é profeta. E agora Ele morreu, e agora Ele ressuscitou, e agora Ele constituiu você que crê nele como sacerdote e rei. Eu preciso lhe dizer que corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso significa que você agora não precisa de intermediário mais para chegar até Deus. Você não precisa de guru espiritual para representar você diante de Deus. Agora o caminho está aberto, o novo e vivo caminho. Agora a porta da graça está aberta. Agora você pode falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Você tem livre acesso à presença dEle. Agora Ele exaltou você e você já está assentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Quarto lugar. Primeiro, Jesus amou você. Segundo, Jesus morreu por você. Terceiro, Jesus exaltou você. Quarto, Jesus voltará para você. Olha o verso 7 comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. A segunda vinda de Cristo, meus amados irmãos, é a acrópole da nossa esperança. É o pináculo da nossa fé. É a consumação da nossa experiência. Jesus vai voltar. Eu sei que estávamos até conversando agora há pouco com o fato da morte de Papa Francisco. Tem muita gente aí dizendo que agora, que é o último, que vai acabar mesmo, que tem que voltar agora mesmo. Acautele-se sobre isso. Acautele-se sobre isso. Na história da igreja, todas as pessoas que tentaram marcar a segunda vinda de Cristo fracassaram. Essa agenda não cabe a nós. É uma agenda exclusiva do Pai.
Preparados precisamos estar. Nós não sabemos o dia e nem a hora. A nossa responsabilidade é vigiarmos. Mas não sabemos. Não sabemos. E quem marca a data é candidato ao fracasso. Jesus voltará. Isso é fato. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. Segundo, ele voltará visivelmente, todo o olho verá. Vai ser o evento mais público da história. E Jesus disse: fique preparado, porque você não sabe se vai ser à tarde, se vai ser à noite, se vai ser ao cantar do galo de manhã. E pela questão dos fusos horários, Jesus vai voltar à tarde, vai voltar à noite e vai voltar ao cantar do galo de manhã. Porque se ele voltar de manhã no Brasil, vai ser de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai ser de tarde na Europa. Ele vai voltar de manhã, ele vai voltar de tarde, ele vai voltar de noite. Prepare-se para encontrar o Senhor teu Deus. Terceiro, a sua vinda será audível. Ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público, vai ser também o fato mais sonoro da história. Ninguém ficará longe do alarido glorioso da volta do Senhor Jesus. Mas ainda, a volta do Senhor Jesus será repentina. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Vai ser no instante. E a palavra instante no grego é átomos, de onde veio a nossa palavra portuguesa átomo. E essa palavra representava o abrir e fechar de olhos, o dardejar da cauda de um peixe ou faiscar de uma estrela. Isso significa que não vai ter prazo de você arranjar azeite para sua lamparina, ou você tem azeite, ou você será pego de surpresa. Ainda, a volta do Senhor Jesus será inesperada. Vai ser como o ladrão, que não marca o dia nem a hora de chegar na casa. Nenhum ladrão manda um WhatsApp dizendo: prepara um cafezinho, faça um pão de queijo que eu estou chegando. Sabe o que significa isso? A segunda vinda de Jesus não vai ser um dia óbvio. Vai ser um dia comum. Você sair de casa para levar filho na escola, para ir trabalhar, para voltar do trabalho, para viajar, para descansar, para tirar férias. Prepare-se, porque você não sabe o dia nem a hora. Mas finalmente, meus irmãos, a volta de Jesus será gloriosa e poderosa. Ele não veio humilde como da primeira feita. O seu berço foi um coxo de animal comer, manjedoura, mangiare. Para entrar em Jerusalém precisou de um burrinho emprestado. Para fazer a ceia precisou de uma casa emprestada. Para ser sepultado precisou de um túmulo emprestado. Mas agora não, ele vem como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores. Ele vem e se assenta no trono para julgar as nações. Ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Então vimos a glória da sua pessoa e vimos a glória da sua obra. Ele amou você, ele morreu por você, ele exaltou você e ele voltará para você. Então vamos ao último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Quem Jesus é e o que ele fez. Primeira implicação: você então não precisa ter medo da vida. Ele diz: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, tem muita gente com medo da vida. Tem muita gente com medo da vida. Tem muita gente flertando com a morte. Tem muita gente saltando no abismo do suicídio.
Tem muita gente mergulhando nas drogas porque não suporta a vida. Tem muita gente se rendendo a ideologias perniciosas e a filosofias perigosas porque não suporta o peso da vida. Não, Jesus veio para trazer para você vida e vida em abundância. A vida é uma alegria, a vida é um presente, a vida é a sobremesa das bênçãos eternas, porque o Senhor veio para que daí você tenha vida e vida eterna. Você tem que acordar todo dia de manhã e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. A sua vida não está solta ao léu, a sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e tem os livros da história nas mãos. A sua vida está nas mãos de Jesus, então alegre-se. Segundo lugar, então você não precisa ter medo da morte. Ora, se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Ele matou a morte, ele tirou o aguilhão da morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida. Agora a morte não tem a última palavra. Agora o túmulo não é o seu último endereço. Agora morrer para um crente é lucro. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É ser bem-aventurado. Você não precisa ter medo da morte, porque a sua vida está nas mãos daquele que é a ressurreição e a vida. Terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Convenhamos aqui, você que está em Cristo, você tem plena segurança da vida eterna. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Porém, nós, como seres limitados e contingentes que somos, não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não temos garantia, pastor Hudson, que no próximo culto público desta igreja, que todas as pessoas que estão nesse auditório estarão vivas. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro. Porém, quando eu olho para esse texto e vejo os tempos tenebrosos que a igreja estava vivendo, de tortura, de prisão, de crentes sendo espoliados, crentes sendo jogados para as feras, crentes sendo crucificados, crentes sendo queimados, parecia que a igreja estava acuada pela morte. Quando João é jogado nessa ilha vulcânica, nessa colônia penal, e quando tudo parecia perdido, João escuta a voz dizendo: sobe para aqui. E quando ele sobe para o céu, ele vê um trono. Alguém é sentado no trono. E esse que está sentado no trono tem um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos por dentro e por fora, na sua mão direita. E a pergunta feita é: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João começa a chorar, até que o ancião olha para ele e diz: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E Jesus toma o livro nas mãos, e a história começa a se desdobrar. Os selos são abertos, as trombetas soam, o quarteto do mal se levanta, o quarteto do mal cai, as taças dos juízos tocam, o Rei da Glória desce com grande poder e majestade. Ele caminha para a consumação e a história está nas suas mãos. Eu não conheço o amanhã, mas aquele que está comigo, aquele que é o meu Senhor, aquele que é o seu Senhor, tem o controle do amanhã nas suas mãos. Você não precisa ter medo do desconhecido, porque o desconhecido também está nas mãos de Jesus. Finalmente, quarto lugar, você não precisa ter medo da vida,
Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo do desconhecido. Em último lugar, quarto, você não precisa ter medo da eternidade. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Os milênios rolarão e Ele estará lá com você, porque você terá um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. E pelos séculos dos séculos você estará com Ele, olhando para Ele, contemplando a face dEle, servindo a Ele, reinando com Ele, desfrutando da glória dEle por toda a eternidade. Tão grande salvação, tão grande Salvador, tão grande privilégio nós temos de pertencermos à família de Deus, de sermos ovelhas do rebanho de Deus. Que privilégio nós temos. Só nos resta curvarmos-nos aos pés do nosso Redentor e viver na presença dEle e para a glória dEle. Deus abençoe a todos vocês. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Inicialmente no capítulo 1, verso 18, apenas a parte A deste texto, e depois então nós consideraremos outras passagens. O nascimento de Jesus foi relatado pelos evangelistas. Mateus é um dos mais sucintos dele, e quando retrata o nascimento de Jesus, está no verso 18 assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E eu queria então trazer à memória esclarecida de vocês os principais fatos que marcam este acontecimento singular. Porque o que nós chamamos de Natal não começou na história, começou antes que a história começasse, começou na eternidade, porque este que nasceu preexiste ao tempo, preexiste a história, porque ele teve glória com o Pai antes que houvesse mundo. Este que celebramos no Natal é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o Criador do universo, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este que celebramos no Natal é aquele que, como diz Paulo em Colossenses 1,17, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este vasto, insondável universo que ele criou, sem matéria pré-existente, é ele quem dá sustentação a todas as coisas. Este que nós celebramos no Natal foi prometido por Deus, o Pai, lá no Éden, porque está escrito que da semente da mulher, e é o único ser humano que nasceu neste planeta que é semente da mulher, é Jesus Cristo. Todos os outros homens, todos os outros seres humanos é semente do homem. Ele, só ele é semente da mulher, porque não é resultado de um intercurso de um homem com a mulher, mas foi obra do Espírito Santo operado no ventre de Maria. E ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E toda a história da humanidade, literalmente,
foi uma espécie de preparação para o nascimento do nosso Salvador. Tudo apontava para ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas descreveram a ele. A história de Israel era apenas uma preparação para a chegada dele. E então, tudo retratava a vida dele. Era um prenúncio da chegada dele. Apontava para este grande acontecimento da história. Deus desceria à terra, o Verbo se faria carne, Deus se faria homem, o rei se faria servo, o infinito tornar-se um bebê. E este é o acontecimento mais sublime e auspicioso da história da humanidade. O que é que Deus faz? Deus prepara o mundo para esse acontecimento. Deus chama o povo judeu, uma nação pequena, absolutamente insignificante, para que ele, o Messias, nascesse como um judeu, para que este povo trouxesse ao mundo a revelação especial de Deus. Deus prepara os gregos com a sua filosofia, com o seu pensamento filosófico, com a língua universal, para que quando o Messias chegasse, esta mensagem pudesse ter celeridade, com a única língua no mundo inteiro. Deus prepara o povo romano, com a lei romana, debaixo de uma pax romana, estradas sendo rasgadas por todos os rincões do império, para que esta mensagem ao chegar pudesse ter rapidez para todas as províncias daquela época. E então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, as profecias todas se cumprindo de forma rigorosa e literal, então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, ele nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E está aqui certamente, como disse Atanásio, o maior mistério do cristianismo. E na verdade, a mente mais arguta, a personalidade mais inebriada pelo conhecimento, jamais poderia entender esse mistério. Pensem comigo, o Verbo eterno, pessoal, divino, o Verbo criador, o Verbo autoexistente, o Verbo que é Deus, Deus transcendente, Deus infinito, Deus imenso, Deus eterno, Deus imutável, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus soberano, Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo. Diz a Escritura que esse Verbo se fez carne, que ele, sendo transcendente, esvazia-se a si mesmo e assume a forma de homem e entra no ventre de uma virgem e nasce de uma virgem, e é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ele veio habitar entre nós, sendo ele outrora glorificado pelos anjos, querubins e serafins, por desde o início da criação, e agora ele vem ficar entre nós, pisando o nosso chão, bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, chorando a nossa lágrima, sentindo a nossa dor, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E ele veio para quê? Ele veio para nos mostrar Deus. Ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade, e ele veio para revelar para nós quem é o Pai. Na glória do Pai, a glória do Pai pode ser vista nele, porque ele é exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, diz a Bíblia, que quando esse momento chega, algumas coisas importantes vêm a acontecer na história. Primeiro, Deus manda um anjo, lá em Jerusalém, quando tem um sacerdote muito velho,
que orou muitos anos para ter um filho, porque naquela época não ter filho era um opróbrio para uma família. E Zacarias e Isabel oraram, e eles eram de uma família sacerdotal, oraram anos e anos, e eles envelhecem e não têm filho. Isabel é estéril, e de repente Zacarias entra para oferecer incenso. Era o dia do seu turno, um dia de alto privilégio para ele. Ele já tinha desistido desse sonho, ele já tinha desistido desse projeto, e um anjo aparece para ele e diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Às vezes você ora, não vê as coisas acontecendo, mas nenhuma oração é desperdiçada. Todas as orações sobem como incenso para a presença de Deus, e no tempo de Deus Ele escuta, no tempo de Deus Ele responde, no tempo de Deus Ele age. Mas agora, com a chegada do precursor, 6 meses depois, quando Isabel está grávida, o anjo Gabriel é enviado lá em Nazaré, pequena cidade, desprezada cidade, e ele comunica a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, e ela fica curiosa: mas como vai ser? Eu não tenho relação com homem algum. E então diz a Bíblia que o anjo disse: olha, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo entrará em você, e você então conceberá e dará luz a uma criança, e esse vai ser o Filho do Altíssimo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mesma notícia que o anjo diz a José. E ela corre lá para Isabel, 3 meses fica lá, sem falar nada com José. Ela é noiva de José. Quando ela volta, José, não sabendo o que está acontecendo, o silêncio de Maria, a gravidez aparentemente já notória, os comentários surgindo talvez, ele envergonhado, seus planos frustrados, ele resolve então, para protegê-la e não difamá-la, fugir secretamente, sair secretamente. E aparece o anjo de Deus e diz: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela não foi infiel, ela não carrega um filho do adultério, ela carrega o Filho do Altíssimo. Ela não tem como destinação o opróbrio e a morte, ela será notória entre as mulheres. Não está aqui o fruto do pecado, está aqui o fruto da bênção de Deus para os homens. E então diz a Escritura que José recebe Maria, e agora um fato acontece maravilhosamente. A profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judeia, porque José era da família de Davi, e Deus então move o Império Romano para fazer um recenseamento, para que simplesmente José saísse de Nazaré e fosse lá para a Judeia, para a cidade de Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém da Judeia. E por que José leva Maria? Só ele precisava ir, ela não tinha que ir, ele tinha que ir. E por que ele a leva no estado adiantado de gravidez? Embora a Bíblia não diga isso com todas as letras, você sabe o que está por trás, os comentários maliciosos. Ninguém está sabendo direito essa história. O anjo apareceu para Maria, Maria está grávida, José não casou com ela ainda, ela é apenas prometida. Os comentários surgem, as malícias aparecem, e José então, para proteger Maria, leva Maria consigo para Belém. Quando chega lá, a cidade está ocupada, não tem vaga nas hospedarias, não tem vaga nas pensões, não tem espaço para eles, e diz a Bíblia que ele, como Cordeiro de Deus, vai nascer num lugar muito próprio, numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, numa gruta. O Rei dos Reis nasce no lugar mais humilde. Aquele que haveria de ser o filho de Davi não tem espaço na cidade de Davi. Aquele que é o pão da vida não tem lugar para nascer na casa do pão. E quando ele nasce, diz a Bíblia que um anjo aparece para dizer aos pastores de Belém, as pessoas mais desprezadas da época eram os pastores, gente que não merecia confiança da sociedade. E para essa gente que não tinha valor aos olhos dos homens, aparece o anjo de Deus comunicando para eles assim: vocês não precisam ter medo não,
Eu trago para vocês uma grande notícia, e uma notícia que vai ser uma boa notícia para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a maior notícia, Ele é o Salvador, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que nasceu é o Messias prometido, é o desejado de todas as nações, cumprindo-se nele todas as profecias, e Ele é o Senhor. Não é César que é Senhor, não é Herodes que é Senhor, não são os religiosos de Jerusalém que são os senhores, é Ele que nasceu para ser o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E diz a Escritura que naquele momento então os céus se cobrem de anjos, parecia que todos os céus pareciam ser partituras musicais, e então essa hoste celestial, este grande coro celestial começa a cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. E diz a Escritura que então essa festa do Natal é celebrada no céu e é comemorada na terra. Mas diz a Bíblia que lá no Oriente aparece uma estrela, não uma estrela qualquer. Diz a Bíblia que os magos viram a sua estrela, não foi uma estrela qualquer. Isso era cumprimento de uma profecia que está lá no livro de Números. E diz a Bíblia que quando esses magos, que eram astrólogos, viram a sua estrela, era um sinal profético do Messias. Eles que já talvez fossem prosélitos, que já tinham escutado a mensagem de Deus, que já tinham escutado sobre a promessa de um Messias, eles saem lá da Pérsia, muito provavelmente, e saem caminhando por lugares ermos, por desertos tórridos, e vêm caminhando com todas as lutas e com todas as dificuldades. Para onde? Para Jerusalém. Notem que a estrela não foi guiando-os do Oriente a Jerusalém, não. Eles viram a sua estrela no Oriente, e eles entenderam que era a sua estrela, que era o prenúncio do Messias prometido, e eles saem então aonde? Vão para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque eles entendiam que lá em Jerusalém estava a palavra de Deus, e o que nos leva a Cristo é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E eles vão para Jerusalém, eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles receberam a revelação natural, a estrela, mas eles querem agora a revelação especial, porque é a revelação especial de Deus que nos leva até Jesus. E então, ao chegar em Jerusalém, um fato curioso acontece. Eles querem saber aonde que nasceu o Messias. E diz a Bíblia que Herodes fica muito alarmado. Herodes era um grande rei, ele era um homem empreendedor, ele ampliou o templo de Jerusalém, ele embelezou o templo de Jerusalém, ele construiu o porto de Cesareia, ele construiu a fortaleza de Massada, ele construiu a fortaleza de Antônia, mas era um homem cismado, com muito medo de perder o poder. Então quando ele recebe a notícia de que tinha nascido um menino, que para ser rei dos judeus, ele se sente ameaçado, e ele tenta então com seus artifícios, com as suas artimanhas, buscar formas e meios de saber com exatidão onde esse menino tinha nascido, para matar esse menino. Mas curiosamente, ele chama os escribas, os principais sacerdotes, a elite religiosa de Jerusalém, para saber exatamente o que a Bíblia falava sobre o local onde esse menino devia nascer. E essas autoridades, instruídas nas Escrituras, com todo o conhecimento que tinham da lei de Deus, dos profetas de Deus, da palavra de Deus, responderam com exatidão cirúrgica: ele vai nascer em Belém, porque assim está escrito. E citaram a profecia de Miqueias 5:2. E diz a Bíblia que Herodes então instrui os magos, pensando que ele estava no controle, para irem a Belém, exatamente examinarem com exatidão, dar a ele de volta a notícia, porque ele também, hipocritamente falando, queria ir a Belém para adorar o menino, mas ele queria matar o menino. E aqui eu chamo a sua atenção para 3 aplicações muito importantes. Primeiro, o nascimento de Jesus, irmãos, ele não é visto por todos da mesma maneira.
Eu não sei se vocês hão de concordar comigo, nós estamos no período do Natal, para celebrar o Natal, e nós vimos aqui um coral cantando músicas de Natal, e nós vimos uma orquestra aqui tocando músicas de Natal, e nós estamos aqui nesta noite celebrando o nascimento de Jesus. Mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, Netflix usa um grupo, Porta dos Fundos, para escarnecer desse Jesus, para vilipendiar esse Jesus, para trazer uma caricatura horrenda desse Jesus, de um Jesus que não passa de um demônio, de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, de um Jesus que é o avesso do Jesus verdadeiro, de um Jesus que é uma afronta a quem Ele é, o que Ele pregou, o que Ele viveu, o que Ele ensinou. Ora, mas lá também Jesus foi odiado. E sabe por que Jesus foi odiado lá? E sabe por que Jesus é odiado ainda hoje? É porque Ele está vivo. Porque se Ele tivesse morto, ninguém nem se lembraria dele. Ele está vivo, e é por isso que nós não celebramos o nascimento dele de 100 em 100 anos, mas todo ano. Mas Ele não está vivo apenas lá no céu, Ele está vivo dentro do seu e do meu coração. Ele é a razão do culto desta noite. Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes mandou matar as crianças de Belém, porque se tinha cristofobia na época, ainda tem cristofobia hoje. Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus escapou de Herodes, e Herodes morreu, mas Jesus vive pelos séculos dos séculos. Aqueles que se levantam contra Cristo, meus irmãos, são dignos de pena, porque se pensam que atacando o Cristo que nós cremos, o Cristo de Deus, o Cristo da Bíblia, o Cristo da nossa redenção, vão abalar o trono de Deus, enganam-se. Se aqueles que zombam do nosso glorioso Redentor pensam que vão abalar a nossa fé, enganam-se. A nossa fé está plantada numa rocha que não se abala. Louvado seja Deus. Mas aqueles que perseguem o nosso glorioso Redentor vão cair no esquecimento e vão virar pó, porque ao homem está ordenado morrer, mas ao nosso glorioso Redentor está ordenado reinar pelos séculos dos séculos. Mas notem comigo que houve uma segunda atitude no nascimento de Jesus, dos principais sacerdotes e dos escribas. Eles eram religiosos, eles eram eclesiásticos, eles tinham o poder da religião nas mãos, e eles tinham um conhecimento muito apropriado das Escrituras. Mas ao mesmo tempo, enquanto os magos vieram lá da Pérsia, muito provavelmente atravessando desertos e vales e montanhas, enfrentando o calor do dia, o frio gelado da noite, e atravessando semanas e meses em viagens tão perigosas, eles estavam a 10 quilômetros de Belém, com todas as informações nas mãos, e revelaram uma fria, uma gélida indiferença ao nosso glorioso Redentor. Não foram lá para adorá-lo. Aliás, ao longo da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo, esses se levantaram como os mais amargos opositores e inimigos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nada é mais hostil a Cristo do que a religião que só tem conhecimento de Cristo, mas não tem devoção a Ele. Sabem tudo, mas não o servem. Conhecem tudo, mas não o adoram. Mas há, para fechar, uma terceira reação digna de nota. É que aqueles que estão longe o servem, os que estão perto o desprezam. Aqueles que sabem tão pouco são mais zelosos em buscar do que aqueles que sabem tanto, mas o coração está frio. Os magos vieram, não medindo esforços,
não desistindo. Pensem comigo, ao chegar em Jerusalém, encontraram hostilidade, ameaças, perigos. Eles podiam pensar: bom, ir a Belém agora pode ser um risco para nós corremos risco de morrer, este homem é louco, a história deste homem Herodes é extremamente perigosa, ele já matou tanta gente, ele já derramou tanto sangue. Se nós formos a Belém e nós adorarmos esse menino que foi chamado Rei dos Judeus, nós corremos risco de sermos assassinados também. Vamos voltar daqui, vamos desistir da viagem. Não, eles prosseguiram apesar de todas as ameaças. E diz a Bíblia que agora eles são levados a Belém. A estrela os guia até a casa onde estava José, Maria e o menino Jesus. Preste atenção em algumas coisas. Nós não sabemos se eram 3, como se dizem. Nós não sabemos se eram reis, muito provavelmente não eram. E quando se colocam os magos perto da manjedoura, também está errado. Porque eles entraram numa casa. Sabe por quê? Porque isso deve ter 2 anos depois que Jesus nasceu. E quando eles entraram na casa, eles não adoraram a estrela, eles não adoraram Maria, eles não adoraram José, eles adoraram o menino Jesus. O culto é cristocêntrico. Nós não adoramos os astros, nós não adoramos uma data, nós não adoramos os adereços, nós adoramos a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas como eles adoram, eles se prostram, e eles trazem presentes, ouro, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, incenso, que era levantado para a divindade, reconhecendo que Ele é Deus, mirra, era um instrumento, era usado o perfume para embalsamar os mortos, reconhecendo que Ele é Rei, que Ele é Deus, que se fez homem, mas que Ele está, como disse Simeão a Maria, destinado à morte. Ele veio para morrer, Ele nasceu para morrer. A manjedoura não pode ser desconectada da cruz. E desta maneira diz a Bíblia que eles então reconhecem que aquele menino de fato é o Messias, é o Salvador, é o Deus que se fez carne, é aquele que marcharia para a cruz para morrer pelos nossos pecados. Sabe o que acontece? Por divina advertência, eles não voltam a Herodes, eles retornam para a sua terra por outro caminho. Isso ensina uma verdade para nós: toda pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo nunca mais volta pelo mesmo caminho. Ter um encontro com Jesus é mudar de rumo, é mudar de caminho, é mudar de vida, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova rota de vida. Meus amados, hoje nós estamos celebrando o Natal do Senhor Jesus Cristo. Muito embora a sociedade está zombando dele, muito embora o comércio tenha colocado uma outra figura no lugar dele, um velhinho de barbas brancas, menino, garoto propaganda do comércio, muito embora tantas vezes distrações, até boas em si mesmas, possam ocupar espaço mais destacado que ele, mas hoje você e eu viemos aqui para dizer que o nascimento de Jesus foi assim. E nós estamos nos voltando para as Escrituras para saber quem é Ele e para reconhecer que Ele é a razão da nossa vida e para dar a Ele toda a honra e toda a glória devida ao seu nome. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.